Pessoal, então nós estamos importando aqui um arquivo OVA do Data Power. Este arquivo ele é o Data Power, ele vai gerar um OVM de Data Power, então este arquivo ele é o que será onde nós vamos trabalhar. E este arquivo, depois que ele importa, nós vamos fazer o primeiro setup. Então a gente vai fazer o startup do Data Power. Esta etapa de configuração do Data Power são duas etapas. Tem uma parte que nós configuramos via linha de comando, que nós vamos fazer por aqui por dentro do terminal do Data Power mesmo. E a segunda parte, que é a parte final, a gente faz pelo console administrativo do Data Power. A gente vai fazer pelo próprio console do Data Power, então o console web do Data Power. Então esta segunda etapa ela é basicamente aceitar os termos do contrato e configurar a senha definitiva do usuário que nós vamos utilizar aqui. Tá? Bom, então aqui no modo texto nós vamos acessar com o usuário admin e a senha admin, né? Usuário admin e a senha admin. Então ele já tem um notice e como é a primeira vez que nós estamos ligando, então ele vai querer fazer alguns questionamentos, né? Se eu quero habilitar um backup de segurança, marco que sim. Vou habilitar o Common Criteria, ok. Vou colocar uma senha e agora esta é uma senha temporária, então depois eu vou trocar esta senha. Lembrando que esta senha não pode ser a mesma que a senha definitiva, tá? Tem que ser uma senha diferente, esta é uma senha temporária. Bom, então agora ele está querendo saber se eu quero utilizar o Wizard para poder fazer o setup do Data Power. Este Wizard é o que vai nos possibilitar fazer o setup, né, o primeiro start do Data Power para poder fazer a configuração dele. Né? Então marco que sim, quero fazer o Wizard, configurar a interface de rede, sim, eu tenho todas essas informações que ele está querendo. E o Data Power, a VMware, ele libera 4 interfaces de rede para a gente. Então, neste caso aqui, para desenvolvimento, nós vamos utilizar uma interface de rede. Tá? Então, essa interface de rede, eu vou utilizar a ETH0. Então, vou habilitar o DHCP, então ele vai pegar um IP automático do VMware, ele vai pedir um IP para o VMware, ele vai liberar um IP para ele, depois a gente vai pegar qual que é o IP, que é importante a gente saber qual é o IP que ele pegou para poder acessar o console web. Né? Bom, o ETH1, então não vou configurar ETH1, nem a 2 e nem a 3. Se eu vou habilitar o serviço de rede, sim, vou habilitar. Quero um DNS também. Se eu tenho o IP do DNS, eu tenho o IP do DNS, eu vou colocar um DNS aqui, um padrão do Google, um público. Ok, se eu vou definir um nome único para o meu Data Power, sim, vou definir um nome único. Este será o meu nome único, meu identificador. Se eu vou configurar um gerenciamento remoto, isso é importante você configurar, então sim. Se eu tenho as informações necessárias, vou habilitar o SSH, sim, irei habilitar. E aqui ele quer saber para qual interface de rede ele vai habilitar o SSH. Então eu vou colocar 0 para todas as interfaces de rede. A porta padrão do SSH, a 22. Agora aqui talvez seja mais importante, que é o console web, que ele está querendo habilitar, então sim, quero habilitá-lo. Também para todas as interfaces de rede. E a porta padrão dele, 9090. Então, quando nós terminarmos de configurar a ETH0, vamos pegar o IP que ele liberou para a ETH0 e vamos tentar acessar pelo console, pelo browser. Ok? Se eu vou configurar um outro usuário administrativo que pode resetar sempre, sim, vou configurar. Colocar um admin 2, definir uma senha para ele. Aqui já é a senha definitiva, ele não vai pedir para trocar. Ok, se eu vou habilitar um disco RAID, sim. Ok, pode destruir os dados, não tem praticamente nada. O nome do disco, OnDisk, tudo bem. Habilitar o B2B Storage. Encriptar a partição, ok. E uma senha para poder encriptar. Bom, isso é o setup inicial do Data Power. Praticamente já concluiu aqui, né? Então ele está querendo revisar, ok, vamos revisar.
E por fim vamos salvar a configuração final, ok? Pode sobrescrever. E com isso nós já temos o Data Power configurado, tá? A gente vai reiniciar o Data Power. Vamos reiniciá-lo e antes de reiniciar eu quero só pegar o IP. Então nós precisamos rodar o comando showInt para mostrar aqui qual foi o IP que ele atribuiu para ETH0. Então ele atribuiu 192.168.15.7. E aqui eu já estou observando que ele está trafegando dados. Então isso significa que esta interface de rede sim está funcionando e está trafegando dados. Ok. Para reiniciar o Data Power é necessário reiniciar por causa dessa configuração, desse setup inicial que nós fizemos. Então, para reiniciar, utilizo o comando shutdown, reboot. E aqui o tempo que eu quero para reiniciar, vou colocar o comando 0 para ter que, quando eu não defino um tempo, ele reinicia em 10 segundos. Então, quando eu coloco o 0, ele vai reiniciar em 0 segundos. Então, ele já está se preparando agora para reiniciar. Depois que ele reiniciar, voltar ao normal, fizer o startup dele, nós vamos acessá-lo via browser para concluir a instalação. Tá? Mas agora, neste momento, a gente já tem praticamente um Data Power configurado, já com todos os parâmetros pré-definidos. Tá? Então, ele só está concluindo. Vamos esperar ele terminar de subir. Quando ele terminar de subir, quando ele pedir novamente o admin usuário, admin o login, a gente não loga mais agora pelo console web, a gente vai pelo console modo texto aqui no console. Este console a gente não vai utilizar mais agora. E agora a gente já vai utilizar o browser para poder acessar naquele IP específico 192.168.15.7. Às vezes ele pode dar essa mensagem durante o startup dele, ainda não concluiu. Então a gente espera mais um pouco. Agora sim ele subiu. Então, o primeiro setup, dependendo da máquina, pode ser que demore mais mesmo, dependendo do que você esteja rodando em paralelo. Então, este setup aqui, esse primeiro acesso, pode ser que demore um pouco mais mesmo. Alguns segundinhos a mais. Ok, então vou logar com o usuário que nós definimos via linha de comando, né? E outra coisa que é importante é habilitar o Data Power para pop-ups. Nestas etapas ele abre alguns pop-ups, abre 2 pop-ups, então a gente precisa habilitar o browser para poder aceitar pop-ups. Tá? Então agora a gente já deu o I accept, o I agree do certificado da licença. E agora nós vamos acessar o Data Power com ainda a senha que foi definida, e esta senha já está expirada. Então agora sim a gente vai colocar a senha definitiva do Data Power. Deixa eu ter a senha errada. Então essa etapa realmente pode demorar um pouquinho, alguns segundinhos a mais. Agora ele vai pedir para trocar a senha. Ok. Vou colocar a senha antiga, a senha nova. Vai abrir um novo pop-up.
Ok, eu confirmo a nova senha, fecho. Agora eu vou logar em definitivo com a senha nova e a gente já tem praticamente o Data Power pronto para uso, pronto para trabalhar, não precisa mais reiniciá-lo, já está aqui pronto para poder começar a trabalhar.